Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez para a gente dar início então à nova série de estudos, né? Como interpretar as Escrituras. Se você chegou aqui ou talvez caiu de paraquedas, eu gostaria de pedir a você, gentilmente, que se você puder, claro, clica aí no botão gostei, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e ele vai recomendar para outras pessoas também. Por mais que você talvez não vá assistir o vídeo todo, mas dê essa força para a gente, aperta aí no botão gostei. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Enilton Filho e esse aqui é o meu canal. Neste canal a gente trabalha vários assuntos teológicos, assuntos eclesiásticos, e o intuito maior aqui é estar aí informando, né, e ajudando no aprendizado dos nossos irmãos, né? Muito bem, meus queridos, o tema geral do nosso curso é como interpretar as Escrituras, e o título da nossa aula de hoje é a singularidade da Bíblia. O texto introdutório da nossa aula de hoje está em Salmos 119, no verso 105. Você pode abrir a sua Bíblia aí para você estar acompanhando a leitura, né? Salmos 119, o verso 105, que diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse texto ele é uma realidade, uma verdade muito grande, porque a gente sabe que sem a palavra de Deus nós somos cegos, né? E nós estamos andando em meio a um mundo envolto em trevas. E sem a luz da palavra de Deus, sem a palavra de Deus, logo a gente vai estar acreditando em coisas esquisitas, logo a gente vai estar seguindo costumes estranhos. E a gente sabe que a Bíblia a Bíblia ela é composta de 66 livros, né? Ela foi escrita ao longo de 1500 anos, por mais ou menos 40 autores, e a Bíblia foi escrita, né, o processo da sua escrita, geograficamente falando, foi em 3 continentes, né? Que é a Ásia, a África e a Europa. É interessante notar também que a palavra de Deus, os seus autores, os seus escritores, que o autor é Deus, o autor é o nosso Deus, né? Mas os escritores bíblicos, eles viveram em costumes diferentes, em épocas diferentes, né? Culturas totalmente diferentes, lugares diferentes. E o mais curioso dessa história é que Deus, ele usou essas pessoas em sua determinada cultura, em seu determinado tempo, para então poder compor a palavra de Deus, né? Há mais ou menos 24.600 manuscritos só do Novo Testamento que sobreviveram, né? Aí no dos primeiros 4 séculos depois de Cristo, né? A Bíblia, ela foi o primeiro livro a ser traduzido, né? O primeiro a ser publicado na imprensa do Ocidente. Nesse primeiro tema, nós vamos avaliar a Bíblia de uma forma geral, de um contexto geral. A Bíblia como um todo. Da nossa segunda aula para frente, a gente vai começar a trabalhar a Bíblia em suas particularidades. Mas hoje nós vamos ver a singularidade da Bíblia, a Bíblia como um todo. Tá? A Bíblia ela é singular em seu conteúdo, né, a sua mensagem, que se centram nas ações reveladas do Criador. Então, de Gênesis a Apocalipse, o objetivo da Bíblia é apresentar, né, Deus como nosso Salvador. No Antigo Testamento, nós temos ali as profecias messiânicas, que apontavam para a vinda do Messias, e do Novo Testamento a gente tem a vinda ali, então, do Messias cumprindo-se o Antigo Testamento, e Jesus, então, com seu sacrifício para redimir o homem, né? Partindo aqui para o nosso primeiro ponto,
do nosso estudo, nós temos aqui a palavra viva de Deus. A Bíblia, ela é a palavra viva de Deus, diferente de que alguns acreditam. Alguns acreditam que a autoridade da igreja é que manda, a autoridade de homens é que manda, né? As homilas, os decretos. Não, mas a gente sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, ela sim é a palavra viva de Deus. É a revelação especial de Deus para nós, né? Muitas vezes, as palavras mais importantes são as últimas que uma pessoa pronuncia. Quando você vai para lá, retornando no passado, em Deuteronômio, em 32, 45 a 47, você vai ver Moisés ele exortando o povo sobre a palavra de Deus. Porque no passado, a palavra de Deus, os livros da lei, era composta pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Olha que interessante, abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio 32, o verso 45 ao 47, que diz o seguinte, preste bem atenção, viu? E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que a recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Aqui Moisés estava exortando o povo, falando da importância da palavra de Deus. Aqui Moisés estava falando ao povo da importância da gente considerar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a Bíblia, ela é a palavra viva de Deus para nós hoje, em que nós vivemos nesse tempo tão conturbado. Como você viu no início do vídeo, o texto, né? No final da história da terra, Deus terá um povo que permanecerá fiel à palavra de Deus. Deus, quem estuda as profecias, sabe muito bem disso, que Deus iria levantar um povo que iria trazer de novo à tona as verdades que outrora foram derrubadas por homens, derrubadas por sistemas religiosos, e agora Deus levantaria um povo para restaurar essas verdades baseadas na Bíblia e na Bíblia só, né, que é a norma e base de nossa fé e a norma de todas as regras. É interessante você notar também que a palavra viva de Deus ela é representada também na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o foco, ele é o objetivo central das Escrituras. Quando você abre a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, de forma indireta ou direta, a Bíblia ela aponta para Jesus. E o próprio Cristo mesmo fala, né, que as Escrituras testificam dele, né? Então, Jesus ele é o foco principal das Escrituras, tá? Sua encarnação como Messias foi um cumprimento, né? Foi um cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, visto que ele viveu, morreu e reviveu, nós não temos apenas uma confirmação das Escrituras, mas, melhor ainda, a grande promessa da vida eterna. Então, nesse primeiro momento do nosso estudo, a gente viu o quê? Nós vimos a palavra viva de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus. E também Jesus Cristo, ele é a palavra viva de Deus. Uma vez que a Bíblia está falando dele, uma vez que a Bíblia de forma indireta ou direta testifica dele, a Bíblia também é a palavra viva de Deus. Nesse segundo momento do nosso estudo, talvez possa até gerar dúvida, né? Mas quem foi que escreveu a Bíblia? Quais foram os autores? Em que lugares eles viveram? Quais foram as épocas que eles viveram? Se você for analisar, estudar direitinho,
nesse livro aqui, no livro Introdução Geral à Bíblia, como a Bíblia foi escrita e chegou até nós. Esse livro ele é bem interessante, que ele vai contando, né, como a Bíblia foi escrita e ela até chegar em nossas mãos. A Bíblia ela foi escrita por várias pessoas, como eu falei no início, pessoas que viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, lugares geográficos diferentes, costumes diferentes, né? E é interessante você notar que Deus utilizou essas pessoas em cada cultura. Deus alcançou cada pessoa na sua cultura. Quando você vai fazer uma análise dos autores bíblicos, você vai ver que a origem dessas pessoas, né? Alguns escreveram a Bíblia, né? O seu livro, a sua carta em palácios, outros escreveram a Bíblia em suas viagens missionárias, outros escreveram em cativeiros quando eles estavam presos, né? Então são vários os autores, são várias as circunstâncias que Deus utilizou para que a Bíblia, a palavra de Deus, fosse escrita. Moisés, por exemplo, ele estava destinado a ser rei, né? E Deus alcançou ele. Nós vamos ver Daniel. Então nós vamos ver que homens ricos que ocuparam grandes posições, Deus utilizou eles, inspirou eles, revelou. Nós vamos ver também que pessoas pobres, humildes foram também usadas por Deus para escrever, para ser revelado, para ser inspirado. E aí chega até nós hoje a palavra de Deus. Além disso, teve também aquelas pessoas que foram testemunhas oculares. O que é isso? Que testemunharam, pessoas que fizeram uma pesquisa. Por exemplo, quando você vai para o Evangelho de Lucas, Lucas nunca viu Jesus, Lucas nunca conheceu Jesus pessoalmente. Lucas ele construiu o seu livro, o seu Evangelho, fazendo pesquisas. Lucas passou nos lugares por onde Jesus passou. Lucas ouviu pessoas que viram Jesus. Lucas, ele passou nos lugares que Jesus andou e ele ia ouvindo as testemunhas oculares. E então ele fez ali, ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como também o livro de Atos. O livro de Atos é uma produção de Lucas também. Deus sempre utilizou as pessoas em seus lugares, em suas culturas, e Deus da mesma forma pode nos alcançar hoje. Para Deus não importa se você é rico, para Deus não importa se você é pobre, para Deus não importa o seu saldo financeiro. Deus quer te utilizar como um instrumento nas mãos dele, entende? Então não importa o tamanho da sua casa, não importa o bairro que você mora, não importa as raízes familiares que você teve, Deus quer usar você como instrumento dele, assim também como ele usou esses homens aqui. Sabe, meus queridos, se você for fazer uma análise histórica da vida de cada personagem, você vai ver as dificuldades, os problemas que muitos desses personagens eles enfrentaram. E mesmo assim, Deus ele utilizou essas pessoas como instrumento nas mãos dele. Passando então para a segunda parte do nosso estudo, como nós estamos estudando a Bíblia de forma singular, nós estamos apresentando a Bíblia, qual vem a ser o objetivo da Bíblia. Nós vimos que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Nós vimos quem foi que escreveu, né, os lugares, que são lugares diferentes, culturas diferentes. Agora, nesse segundo momento, nós vamos ver a Bíblia como profecia. Tá? A Bíblia ela é um livro profético. É uma das coisas que tornam esse livro relevante, importante, porque muitas das profecias bíblicas se cumpriram. Por exemplo, se você for estudar o Antigo Testamento, se você for passar um pente fino no Antigo Testamento, você vai perceber que havia certas profecias
messiânicas que apontavam para a vinda do Messias. Por exemplo, acompanhe comigo aí no slide. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 49, verso 8 a 12, que diz que o Messias viria como um leão e o cetro não se apartaria de Judá. Aqui são algumas profecias messiânicas, tá? Em Salmos 22, 12 a 18 e Isaías 53, 3 a 7, diz que o Messias seria cercado por malfeitores, os seus pés e mãos seriam traspassados e lançariam sortes sobre suas vestes. Quando nós vamos para Daniel capítulo 9, o verso 2 a 27, diz que ocorreria a vinda e a morte do ungido quando o sacrifício diário seria cessado. Quando nós vamos para Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que o Messias viria de Belém Efrata. Em Malaquias capítulo 3, o verso 1, diz que o Messias viria como anjo da aliança. Em Zacarias capítulo 9, o verso 9, diz que o Messias se manifestaria como rei montado em um jumentinho. Então, meus queridos, quando vocês pegam esses textos do Antigo Testamento e você faz uma viagem no tempo e coloca-os dentro da linha temporária do Evangelho, você vai perceber a precisão que esses textos eles batem, entendeu? É curioso que a Bíblia ela é singular entre todas as outras obras religiosas e conhecidas, porque 30% do seu conteúdo é composto por profecias e literatura profética. Então, o Antigo Testamento nos apresenta a vinda de um Messias, não é só isso. Quando você vai ver, há pelo menos 65 predições messiânicas diretas no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento apresentava Jesus como a solução, né? Apresentava Jesus como a solução do problema do pecado quando o homem cai. E aqui no Novo Testamento nós temos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Agora pensa comigo, raciocina comigo bem direitinho agora. Se todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento, será que não temos uma garantia certa que as profecias do Novo Testamento que apontariam para o tempo do fim também não iria se cumprir? Meus queridos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então, se todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento através da pessoa de Jesus Cristo, que garantia eu não tenho também que o Novo Testamento apontando para os nossos dias também não iria se cumprir? Você está entendendo? Você está chegando na linha de raciocínio aonde eu quero chegar? Nós acreditamos que nós estamos vivendo o tempo do fim. É os últimos dias, Jesus está para voltar. Então todas as profecias pronunciadas até mesmo pelo próprio Cristo, se você ligar o telejornal, você pode perceber que está se cumprindo com uma grande precisão. É incrível como o mundo, a natureza, a mídia, está tudo se cumprindo com a incrível precisão milimétrica, como assim diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, a encarnação, a morte e a ressurreição foram preditas pela Bíblia e se cumpriram. E nós podemos ter essa certeza que as coisas também preditas no Novo Testamento se cumprirão. Como nós estamos estudando a singularidade da Bíblia, a Bíblia como um todo, nesse primeiro tema, a Bíblia também, ela é um livro de história. A Bíblia, ela, além de ser a palavra viva de Deus, a Bíblia, além de ser um livro de profecia, a Bíblia também, ela é um livro histórico. E é interessante que a Bíblia, se você for comparar ela com alguns livros considerados sagrados por aí, a Bíblia também ela é constituída por história. A Bíblia ela não apresenta só fatos filosóficos, não só profecias. Nós temos aí também os livros históricos que apresentam
o curso da história, né? É interessante, né, quem já estudou ali a profecia de Daniel, quando ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, dos reinos, é incrível como aquilo se cumpriu e está se cumprindo com grande precisão, né? É muito curioso aqui, né, nos meus rascunhos aqui, que na Bíblia nós vemos a promessa de um Messias e também nós temos a promessa da segunda vinda do Messias. E para você entender essa questão profética da segunda vinda do Messias, o mais correto é você utilizar o método historicista de interpretação da Bíblia, das profecias, porque nós acreditamos que tanto a compreensão das profecias como as profecias, elas se desenvolvem no decorrer da história. Ou seja, existem várias escolas de interpretação, né? Futurista, preterista, historicista, mas a que nós mais utilizamos, a que se adequa mais, a que mais assim nos apresenta melhor a interpretação da profecia, a compreensão, né, dessa verdade, é o método historicista. Por isso que nós somos considerados, né, historicistas. Porque a gente acredita que a compreensão da história bíblica, né, a história do mundo, também ajuda na compreensão das profecias, né? O testemunho dos 4 evangelhos e de Paulo é que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e apareceu a várias pessoas. Isso foi confirmado pelas testemunhas oculares que o colocaram no túmulo e posteriormente não o encontraram ali. Temos também testemunhas que tocaram em Jesus, testemunhas que assim participaram dos milagres que Jesus fez, comeram da multiplicação. Então isso tudo é importante para a história, né? Tem até um historiador muito conhecido, né? Um historiador judeu dos tempos de Cristo, né? Flávio Joséfo, um grande historiador, né? Que fala da veracidade da vinda de que de fato mesmo aconteceu mesmo, Jesus veio, porque o que alguns acreditam, né? Por aí é o Jesus histórico, né? Que Jesus foi só um homem qualquer. Alguns acreditam que Jesus só foi um rabi. Outros já acreditam que Jesus foi apenas um filósofo, um grande homem que influenciou. Mas a gente sabe, através das testemunhas oculares, através também da história, e não só de fontes não bíblicas, a gente tem fontes de outras pessoas, como eu acabei de falar, né, do historiador Flávio Joséfo, o historiador judeu, né, que confirma a veracidade de Cristo, né, que Jesus veio, morreu, né, ele ressuscitou. Como estamos avaliando a Bíblia como um todo, a singularidade da Bíblia, nós vimos a Bíblia como a palavra viva de Deus, nós vimos os escritores, né, assim, de forma rápida, os escritores, e as localidades que eles escreveram. Nós vimos a Bíblia como profecia, nós vimos também a Bíblia como história. Agora eu queria te chamar a atenção para algo muito curioso, que faz parte da singularidade da Bíblia, que é o seu poder transformador. Só para vocês terem uma ideia, em 1621 a.C., quando Josias ele tinha mais ou menos aí 25 anos, Ilquias, o sumo sacerdote, ele descobriu o livro da lei. O livro da lei, a gente sabe que é o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos ver que durante o reinado de seu pai, Amon, ele e de seu avô mais perverso, né, que era Manassés, esse livro havia se perdido no tempo, e com a adoração a Baal, a adoração a outros deuses, e aí o Deus de Israel foi ficando esquecido, e o Pentateuco, o livro, a Bíblia no passado, que simbolizava, né, podemos dizer assim, que a Bíblia no Antigo Testamento
seria o Pentateuco, né, para eles. E aí eles encontraram então o Pentateuco, e aí quando Josias começou a ouvir as condições da nova aliança, da aliança de Deus, vocês que quiserem pesquisar melhor, você abra lá em 2 Reis e passa um pente fino no capítulo 21 e você vai ver que história fantástica. Josias, ele começou então um processo de mudança no reino. Ele rasgou as vestes em sinal de absoluta aflição, pois ele percebeu que o seu povo havia se afastado, né? Haviam se distanciado da adoração do verdadeiro Deus. Então o rei começou uma reforma no país. Ele derrubou os lugares altos que eram praticados a idolatria ao deus Baal do passado, aos outros deuses, e ele reestabeleceu o altar do Deus de Israel, né? Então você pode perceber aqui, a história de Josias é o exemplo do poder transformador da palavra de Deus. Agora, trazendo para os nossos dias, você mesmo talvez é um exemplo de uma pessoa, né, que teve o poder transformador da palavra de Deus na sua vida. Talvez você tinha um estilo de vida totalmente errado, um estilo de vida totalmente bagunçado, mas quando você teve contato com a palavra de Deus, que você começou a colocar em prática o assim diz o Senhor, a sua vida foi transformada pelo poder da Bíblia. Eu imagino comigo mesmo que deve ser uma confusão na cabeça de muitos neurologistas ateus que não acreditam em Deus, grandes homens da ciência que não acreditam em Deus, né? Como que uma pessoa que tem uma vida totalmente bagunçada, perversa, entra em contato com a palavra de Deus e tem a vida transformada pela palavra de Deus, né? É um negócio muito curioso e interessante. Então, assim, um dos mais poderosos testemunhos do poder da Bíblia é uma vida transformada. É a palavra que entra na nossa mente, nos mostrando as verdades, e é assim que funciona na vida da gente, entendeu? Quando nós nos deparamos com a Bíblia, a gente só tem 3 caminhos a seguir. Ou a gente aceita e vive de acordo com o que está escrito, ou a gente começa a adaptar a Bíblia ao nosso modo de viver, porque é o que está acontecendo muito hoje. Algumas pessoas têm adaptado o Evangelho ao seu modo de viver, ou você rejeitar de uma vez por todas e não querer saber. Mas a Bíblia, ela tem aí o seu poder transformador. Um livro singular como a Bíblia, constituído de história, imbuído de profecias e com o poder de transformar a vida, também deve ser interpretado de maneira singular. Não pode ser explicado como outros livros, pois a palavra viva de Deus, ela deve ser entendida à luz de um Cristo vivo, que prometeu enviar o seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. A Bíblia, então, como revelação da verdade de Deus, ela deve conter os seus próprios princípios internos de interpretação. Esses princípios podem ser encontrados no estudo de como seus escritores utilizaram e foram guiados por ela, quando permitiram que ela interpretasse a si mesma. Ou seja, a Bíblia, ela é a melhor intérprete de si mesma. E como o texto bíblico diz, um pouco aqui e um pouco ali, a gente vai então chegando a um entendimento da palavra de Deus, né? Queridos, muitos morreram no passado por defender a palavra de Deus. Guerras foram travadas, impérios foram divididos, milhares de pessoas morreram ao longo da história da humanidade por causa desse livro, que é a palavra de Deus. Nunca na história da humanidade um livro foi tão defendido, ou perseguido, ou vendido, como é a palavra de Deus. O fato é que é a palavra de Deus. E o meu desejo em Cristo é que possamos colocar em prática tudo o que vamos aprender
no decorrer dessa série. Hoje nós aprendemos a singularidade da Bíblia. Nós aprendemos a Bíblia de forma geral, né? A Bíblia, ela é a palavra viva de Deus. A Bíblia, ela é um livro de profecias. A Bíblia também é um livro de história. A Bíblia também é o livro que transforma a vida. Esse primeiro tema serve para você entender a Bíblia como um todo, né? Do segundo tema para frente, nós já vamos entrar em questões mais técnicas, tá? Nós vamos entrar em questões mais, assim, específicas de como interpretar a Bíblia. Esse primeiro estudo é apenas para você ter uma visão geral de como funciona a Bíblia, do que ela serve e para que ela serve, tá bom? O meu desejo em Cristo é que você possa ter entendido esse tema. Se qualquer coisa não ficou claro para você, se você não entendeu, ou se você tiver alguma dificuldade, você pode escrever aí nos comentários. Você também pode procurar nas minhas redes sociais. Se você quiser também fazer algumas observações, são bem-vindas e vamos colocar então em prática, tá? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, para a gente estar mantendo essa corrente aí de aprendizado, para a gente aprender cada vez mais da palavra de Deus. Eu vou ser o mais prático e o mais simples possível para que fique claro, para que todos entendam esse tema, tá bom? Que Deus possa estar abençoando você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.